Olá, que bom de novo você aqui no nosso canal para juntos crescer com o apóstolo Márcio André. Olha, eu quero convidar você a divulgar o nosso canal, a falar com os amigos. Sabe, muita gente tem dificuldade de guardar, de captar a mensagem de cada livro. E quando ouve os nossos comentários, consegue não só aprender um pouco, como gera, e esse é o meu alvo, gerar a curiosidade para que ele pegue aquele livro e leia. Lendo, você sabe mais. Lendo, você avança. Lendo, você cresce. Lendo, você conquista. Tá bom? Então, eu que sou um leitor ávido, quero convidar você a ler, ler, ler e ler. Tá ok? Gente, na próxima terça-feira nós vamos estar apresentando esse livro aqui, tá? Volto a dizer, esse aqui é outro lá da minha adolescência, juventude, O Plano Divino através dos Séculos, de Niels Lawrence Olson. Ele vai te dar uma panorâmica bíblica desde Gênesis a Apocalipse. Tremendo esse livro, tá? Infelizmente, esse livro vinha acompanhado de um mapa que eu não tenho mais. Na outra quinta-feira, nós vamos falar de outro cara que, gente, desculpa, quando eu era jovem, eu sou jovem, mas um jovem meio passado, todo mundo teve os seus heróis, correto? Eu tive o privilégio de ver pela televisão, mas ver uma época maravilhosa do basquetebol americano, a época de Michael Jordan. E quando ele lançou um livro, eu corri para comprar, tá? Nunca deixe de tentar. Semana que vem nós vamos falar do Michael Jordan. E por que esse livro é bom? Também porque ele tem a apresentação e os comentários do autor que hoje eu vou apresentar a vocês. Graças a Deus, um homem que ainda está vivo e que Deus o mantém assim por muito tempo. Um grande líder, um dos maiores treinadores que o Brasil já viu. Um dos maiores formadores de equipe. Eu estou falando de Bernardinho. E nós vamos hoje analisar esse livro aqui, Transformando Suor em Ouro. Esse livro, gente, para bom, ele tem que ficar ruim, porque o livro é ótimo. Esse livro é ótimo para qualquer pessoa que queira liderar, formar equipe, montar um empreendimento, liderar pessoas, tem que ler Transformando Suor em Ouro. Vamos lá. Bernardinho ou Bernardo Rocha de Rezende nasceu em 1959, tem 65 anos, foi jogador e treinador de voleibol, economista, empresário. Atualmente ele treina o Sesc Flamengo e a seleção brasileira de voleibol masculino, ok? E é o maior vencedor, o maior medalhista, o maior campeão na área em todos os tempos. Eu arrisco a dizer, quando alguém fala assim, um treinador para a seleção brasileira de futebol. Uma vez eu falei, alguém riu, eu falei, Bernardinho. Aí o cara, tá maluco? Eu falei, cara, ele vai montar uma equipe junto com ele vai colocar técnicos que vão falar de futebol e ele vai montar estratégias, ele vai montar, ele vai motivar os jogadores, ele vai colocar uma coisa que ele fala muito aqui no livro dele, brilho de campeão nos olhos, que eu acho que hoje em dia está faltando na seleção brasileira de futebol. Entrou um estrelismo lá que sangue de Jesus tem poder, tá bom? Então, vamos lá. Bernardinho, nesse livro tremendo, tá? Dele, Transformando Suor em Ouro. Por que eu gosto desse livro? O livro, ele, primeiro de tudo, ele conta a história do Bernardinho. Ele vai pegando desde a sua infância e vai contando. Ele começa agradecendo seus pais e seus primeiros treinadores. Ele tem uma tirada aqui nesse livro, em uma das páginas dele, que ele fala sobre o primeiro treinador dele, no capítulo Meus Primeiros Treinadores, que sempre brigava com ele, que a ele o irmão jogava vôlei e o treinador brigava com ele, não brigava com o irmão. E um dia ele perguntou, por
que o senhor briga comigo e não briga com meu irmão? Ele falou, exatamente porque eu sei que você volta. Eu olho para você e vejo que você tem mais a me dar. E é por isso que eu brigo, que eu cobro de você. Que se eu cobrar do teu irmão, é capaz dele ir embora e não voltar mais. Então, esse feeling de olhar, tá? E uma das coisas que ele fala, né, o brilho de campeão no olhar, que só entra na quadra, não é o atleta mais famoso, o atleta mais preparado, mas sim aquele atleta que está com o olho brilhando para entrar. Ele tem gana, ele tem garra, ele tem sede. Isso é essencial, tá? Então, o Bernardinho ele começa contando a história dele no livro, falando da infância, juventude, os clubes que treinou e as experiências que ele foi colecionando ao correr da sua caminhada como treinador e não só treinador, né, como já falei, empresário e tantas outras coisas. Agora, por que esse livro é fundamental? Por que esse livro é tão bom para quem não é treinador de nada? Igual eu, né? Sou treinador de levantamento de garfo, treinador de futebol de botão, treinador de tacar pedra na parede. Ele, quando termina a maioria dos seus capítulos, ele tem uma página que está escrita assim, no vôlei como na vida. E essas páginas valem um livro, tá? Só se tirar o livro todo e ficar só essas páginas, vale o livro, cara. Vale o livro. Por exemplo, na página 39, compreender a importância da instrução no desenvolvimento cultural e profissional. Dedicar-se com obstinação na busca de um objetivo. Entender a paixão como fator essencial de motivação. Superar limitações pessoais pela disciplina. Nunca esquecer que a vaidade é inimiga do espírito de equipe. Lembra do que eu falei sobre a seleção de futebol? Acho que isso aqui, só esse ponto aqui, já daria para ele cortar 90% das cabeças de bagre que estão lá e colocar pessoas que vão valorizar aquela amarelinha. Buscar o brilho da vitória no olhar dos colaboradores. E aí ele começa contando a história da geração de prata. Meu irmão, eu quero falar para você, quando você aprende isso, que quem quer tem brilho no olho. Você já viu um casalzinho de namorado quando está se apaixonando? Aqueles primeiros, assim, os primeiros dias, tá? Hoje em dia há uma coisa muito feia, muito feia. Você me perdoe, você pode me chamar de antiquado, de velho, de romântico. Hoje em dia o pessoal começa a namorar hoje, nem namoram, né? Ficar hoje, amanhã estão na cama. Aí não tem brilho no olhar, não tem atração, não tem paixão, não tem graça, não tem conquista, não tem galanteio, não tem corte. A menina não tem que fazer o charme, o rapaz não tem que ser o conquistador, tudo é muito fácil, então não há brilho no olhar. Eu lidero pessoas, e principalmente liderei jovens muitos anos da minha vida. Hoje eu lidero jovens, mas também lidero adultos, crianças. Mas durante muitos anos eu fui líder só de jovens. E eu adorava ver esse início, ver o brilho no olhar do moço e da moça. Era tão bonito. Pena que isso não existe mais. Esse brilho no olhar tem que ter em relação a uma empresa, tem que ter em relação a uma casa, tem que ter em relação a um sonho. Quando você perde o brilho no olhar, você perde tudo. Bernardinho fala isso e é uma verdade maravilhosa. Na outra página dele, ele vai falando aqui, ó, no vôlei como na vida, trabalhar a perseverança e a obstinação, não desistindo nem recuando diante de obstáculos. Gente, que coisa tremenda. Desenvolver senso de observação. Você é um bom observador? Deixa eu falar uma coisa para você. Todo bom observador é bom leitor. Tá? Todo bom observador é bom leitor. Então, você precisa disso. Entender que a coletividade é mais importante do que centelhas individuais. É colocar o coletivo acima do pessoal. E é isso que às vezes as pessoas hoje em dia não existem mais. São egoístas. Tá?
combata o desperdício de talento, falhe ao planejar e estará planejando falhar. Olha que show, cara. E monitorar constantemente não é a vaidade dos outros, não. Monitore a sua vaidade. Cara, esse sujeito ele tem muito a ensinar. Não é à toa que uma palestra dele hoje é concorridíssima. Ele é palestrante das maiores empresas do Brasil. Aliás, ele é sócio da maior rede de academias do Brasil. Tá? Então vamos lá. No vôlei como na vida, ó, eu quero apresentar algumas das páginas, não estou apresentando todas, não. Treinar ao nível extremo significa desenvolver ao máximo sua capacidade de realizar. Detectar e desenvolver talentos é uma das principais atribuições do líder. E estudar, aí eu gosto disso aqui, estudar, ler, observar, questionar, constitui um processo de observação. Talento por si só não basta. Eita, show! É excelente isso. E aí ele chega num capítulo aqui que ele apresenta uma coisa, vamos devagar, né? Vamos ver outra aqui. No vôlei como na vida, encare desafios como oportunidade. Com certeza, todo grande desafio é uma grande oportunidade. E todo desistente é um fracassado. Tá? Não prometer nunca o que não pode e não pretende cumprir. Porque frustração, ela não só é contraproducente, como ela é desagregadora. Tá? Importância de saber que todas as peças são importantes, mesmo as menos importantes. E assim vai, né? Você vai crescendo. E aí a gente chega no capítulo que eu queria falar com você, a roda da excelência. Ele tem esse conceito aqui da roda da excelência. E o que é a roda da excelência? É trabalho em equipe, liderança, motivação, planejamento, perseverança, comprometimento, disciplina. Isso é a roda da excelência, porque ela não é um relógio. Não, é uma roda. Uma coisa girando ao lado da outra. E quanto mais isso for natural, quanto mais isso for normal, mais você está perto da excelência que vai te conduzir até a sua meta. Então, vou falar de novo. A roda da excelência. Trabalho em equipe, liderança, motivação, perseverança, comprometimento e disciplina que vão te levar à excelência buscando suas metas. Então, tá? Aprenda isso. Trabalhar para fortalecer a parte emocional. Entender os porquês. Inconformismo e insatisfação. Sem isso, você nunca dá um passo à frente. Você já viu o Bernardinho em algum jogo, você já teve esse privilégio de assistir um jogo da seleção brasileira de vôlei, seja masculino ou feminino, e ele estando na beira da quadra? Cara, parece que tem hora que parece que ele vai entrar na quadra e bater nos jogadores, bater nas meninas. Aliás, a gente vive um tempo hoje muito estranho. Eu louvo a Deus que eu vi Bernardinho treinar a seleção lá atrás, em que ele gritava. Vou falar o termo aqui errado, por favor, me perdoem, tá? Que se algum dia ele ver esse vídeo, não me leve a mal. Ele ofendia. Hoje em dia, tudo é assédio moral. Eu tenho que chegar na pessoa e falar assim, por favor, pode trabalhar, senhor, por favor, pode fazer melhor, sabendo que a pessoa pode fazer melhor. Bernardinho nunca teve problema de espremer aqueles atletas para tirar o melhor suco de vitória deles, para mostrar para aquela geração que foi bronze, que foi prata, que eles podiam ser ouro, que eles podiam estar no topo. Esse é o grande capricho, a grande qualidade de um líder de excelência. Mostrar que você pode mais. E extrair o mais de você. Você tem mais a dar. Então, extraia esse mais de você. E de vez em quando você precisa de um cara brigando contigo, te dando uma chacoalhada. E esse era o Bernardinho. Era, não? É. Só que hoje, né, com esses novos conceitos de liderança, que não pode falar,
Eu fico imaginando o dia que alguém não queira processar porque ele gritou com uma jogadora na quadra, pelo amor de Deus. Tá? Aí vamos lá, ele falando aqui, ó, incentive liderança, mantenha a motivação elevada. Disciplina e ética são hábitos que perpetuam resultados, bons resultados. Olha que chique, gente. Você precisa aprender isso. Eu preciso aprender isso. Disciplina e ética. Assumir a responsabilidade e extrair lição das derrotas para não repetir erros. O erro é o maior professor que existe. Você lembra naqueles cursos que nós demos aí do Napoleon Hill? Quando nós falamos do privilégio de errar? Olha que coisa boa. E aí a gente pega aqui Bernardinho falando disso, extraindo lições dos erros. Uma equipe não é formada pelos melhores e mais capazes, mas sim pelos colaboradores certos. Uma equipe vencedora tem sempre bons reservas e tem senso de urgência. Vencer é urgente. Por que vencer é urgente? Porque você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Então você tem que vencer. Vença hoje. Tá? No vôlei, como na vida, se conscientize que o campeão tem que controlar a vaidade. Gente, como os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol precisavam ouvir isso? Gente que não joga nada, você me perdoe. Eu tive o privilégio de ver Ronaldinho Gaúcho jogar, aí vem um cara que não joga nada, fala, joga nada, vai catar coco no mato. Tá? Eu tive privilégio de ver Zico jogar, Romário, eu queria ter visto Pelé. Aí a gente vê esse bando de cabeça de bagre hoje. Tá? Outra coisa que ele ensina aqui, os primeiros da classe têm que se preparar com a mesma intensidade daqueles que os perseguem. Caso contrário, serão alcançados e, mais do que alcançados, eles serão ultrapassados. Hoje, em que se fala... Outro dia eu tive uma discussão, acho que eu já falei isso aqui, com uma pessoa que veio falar para mim que publicou já 5 livros. E a gente estava falando sobre escrever livros. Eu tenho livros publicados, eu tenho 2. Por que o senhor não apresenta os seus? No tempo certo. Vamos deixar para o tempo certo. E essa pessoa veio me falar, e eu falei, não, eu estou com umas ideias, estou escrevendo. Aí mostrei uns manuscritos meus. E ela falou, eu com isso aqui, o senhor já teria feito livro e pararapapam. Em 2 dias eu escrevo um livro. Eu falei, impossível. É impossível. Aí ela veio me falar de IA. Eu falei, olha, eu não aceito isso. Eu não aceito porque isso emburrece as pessoas. As pessoas já não têm mais criatividade, imaginação. Estão usando a inteligência artificial para tudo. Eu quero te dizer, nada substitui o talento, nada substitui a imaginação, nada substitui a criatividade para qualquer coisa na vida. E acima de tudo, talento, imaginação, criatividade, mas acima de tudo, isso aqui, ó, suor. Suor. Foi... vou citar o sobrenome que me falha agora a memória do nome, acho que é César Bolanhos, mas é Bolanhos. Você o conhece como Chaves. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. E ele disse uma vez, o segredo do sucesso é 10% inspiração, 90% transpiração. Bernardinho é a prova disso, que suor pode virar ouro. Por quê? E aí a gente já caminha quase para o final. Quem já viu Bernardinho entende o porquê que ele é chamado de Bernardinho. Ele não é um homem alto dentro dos padrões do vôlei. Claro, não é que ele é baixinho. Mas para os padrões de jogador profissional de vôlei, para os padrões de jogador olímpico,
ele não teria condição de ser o que é o maior vencedor, não só como jogador, mas também como treinador. E ser respeitado. Então esse gigante aqui, esse gigante chamado Bernardinho, que é, na minha humilde opinião, o maior treinador que o Brasil já viu em qualquer esporte, por isso eu coloco ele até no patamar de treinador de seleção brasileira de futebol, ele ensina isso, suor vira ouro. Porque suor é a maior característica do sucesso. Não adianta você saber fazer se não soa fazendo, se não sua fazendo. Não adianta você querer fazer se não quer suar. Então comece a suar. Sue até seu suor virar sangue. E depois de sangue ele vai virar ouro. Mas antes de suar, se apaixone. Busque paixão por aquilo que você faz, porque só a paixão, e isso é falado aqui nesse livro, só a paixão faz você voltar no dia seguinte, mesmo depois de uma derrota, mesmo depois de um fracasso, mesmo depois de uma dor. Então, transforme seu suor em ouro. Se você encontrar esse livro ainda é novo, gente. Esse livro aqui eu comprei, vamos lá, rapidinho aqui para a gente ver. Eu anoto aqui as datas das minhas compras. Está aqui nas primeiras páginas, tá, do livro. Eu comprei esse livro aqui em 2007. Então, tu vê, esse livro é novo. Ele tem, dentro da minha lógica, de novo, né? Ele tem só 18 anos. Tá aqui, ó. Cheio de rabiscos, cheio de páginas dobradas, cheio de anotações. Não dou, não vendo, não empresto, não alugo. E consulto ele de vez em quando. Adquira ele, leia. Você que sonha em ter uma equipe, você que sonha em ter uma empresa, você que sonha em liderar pessoas, leitura obrigatória, Bernardinho, transformando suor em ouro. Gostou? Se gostou, clica no sininho, divulga o nosso canal e vamos crescer com o apóstolo Márcio André. Até o próximo. Deus te abençoe.